Dandan Fries é a nova contratação que Florentino vai anunciar amanhã? Respondendo provavelmente ao que o Riquelme vai anunciar hoje, a quem ele já se referiu pelo nome, ou pelo menos é o que eu acho, na entrevista com o jornal El Espanhol, com Jorge Calabres, que vamos ler já já, porque ele disse coisas muito interessantes. O Florentino está com tudo? Eu acho, olha só o que eu estou dizendo, acho que de certa forma, e também porque aconselharam ele, está. E se a gente dizia que ele nunca precisava reagir a nada, que o Florentino se vende sozinho e tal, no bom sentido, no melhor dos sentidos. Aqui realmente o outro não está ditando o ritmo para ele, nem de longe, mas ele está respondendo algumas coisas, isso é evidente, basta ouvir o Florentino. E acho que, no aspecto esportivo, ele faz bem, porque talvez, em um primeiro momento, dá obrigado. A campanha, ou em um primeiro projeto desta campanha eleitoral, por parte do Florentino, era não anunciar ninguém. No entanto, sim, tem que se ver, entre como já é obrigatório, apesar de ele dizer. E vocês vão ver agora como ele critica os acordos que, em teoria, Henrique Riquelme fez com alguns jogadores. Vocês vão achar engraçado pela forma como ele se refere a isso? O que Riquelme diz a esses jogadores é impressionante, vamos ler agora no El Espanhol. Reforço. O caso de Dumfries ontem à noite, pouco depois de eu ter feito o vídeo em que já dávamos como certo, está sendo muito comentado. Sobre o lateral direito holandês do Inter, então Fabrício Romano já dizia o famoso "Here we go". Veja, sempre com esse senhor eu coloco um asterisco ou uma explicação ali, entre parênteses, é o que é. Outro dia ele roubou uma informação desse rapaz, o Joel. Acho que ele se chama, não quero me enganar, sobre o negócio do César Palácios. E bom, é o que é, né? Mas que em pouquíssimas ocasiões, para não dizer praticamente nunca, quando ele faz uma publicação desse tipo, depois uma contratação cai. Em pouquíssimas ocasiões. Igual, essa poderia ser uma delas, porque depende de umas eleições. Também digo para vocês, mas enfim, não acredito em nenhuma das duas coisas. Beleza? Acho que o Florentino vai ganhar, pois ele aceitou ontem à noite, quando praticamente ficou tudo fechado. Não sei se será a contratação que o Florentino vai anunciar primeiro. Talvez seja a do Mourinho. Vamos ver, já sabemos que ele está de olho no Konat, e todos que vão voltar, como Hendrick, Nico Paz, Victor Munhoz, e todos por menos de 50 milhões, isso é ótimo para iniciar um verão que precisa revolucionar as coisas lá. Revolucionar as coisas, que também quer dizer saídas. Já estão falando do Ceballos, que já está muito avançado com o Ajax de Mitchell, de onde ele foi até pouco tempo atrás. O treinador do Girona levou o time à Champions em um ano e à segunda divisão no outro, mas ainda assim é um bom técnico. Mitchell foi para o Ajax da Holanda, justamente, e lá parece que quer que o Ceballos chegue. Seria uma saída muito interessante. Já faz um tempo, bastante tempo mesmo, que estamos desejando que isso aconteça. Bom, mas além disso, vão ter que dar outra camisa para o Dumfries. E eu também, embora eu não saiba se vou comprar outra. Sim, amigos, esta e não outra. Olha, já se fala disso há um ano. A nova camisa para a temporada 26, 27, e a gente dizia, não posso acreditar. Quer dizer, é impossível que o Madrid, o rosa a gente já usou em alguma ocasião, mas o verde, o que o verde tem a ver com isso? Olha, o verde também. Vai ter alguém aqui que vai dizer, agora tudo te parece ruim. Vocês lembram? Venho dizendo há um ano. Quando essa camisa saiu, falei que não representa o Real Madrid. Repito. Eu sinto, e qualquer um agora, porque escrever é muito fácil e tal, vai dizer que tudo me parece ruim. Repito, desde que vi isso há um ano, eu não gostei. Não gostei porque são cores que não. E já tivemos segundo e terceiro uniformes de cores estranhas, tudo bem, mas isso é o segundo ou terceiro uniforme em um determinado momento, beleza, mas no primeiro já colocar rosa e verde. Poxa, para mim, o que vocês querem que eu diga? Não me empolga muito, mas olha, fizeram até um vídeo promocional com isso. Olha, eu nem vi, aqui aparece Bellingham, há quanto tempo não vemos ele fazer isso? Recentemente ele fez um gol, foi no último jogo, então já vemos eles com a camisa.
Cara, olha, Linda Caicedo também, Hausen, Bellingham, Brahim, Ateneia. Bom, aqui estão todos e nada. A do goleiro, bom, é mais sóbria, preta, né? Beleza. Vamos ver, conforme a gente for vendo, vamos gostar mais, com certeza, mas não sei. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Eu volto a dizer o mesmo que sempre disse, não me empolga, nem de longe. Gosto da camisa principal do Real Madrid nas cores tradicionais, especialmente quando inclui o amarelo dourado. Como tinha essa, como tem na verdade tinha quando eu vestia. Nossos jogadores de futebol que eu gosto, até mesmo a deste ano, teve uma linha mais fina, amarela, né? Dourada. Na verdade, a que eu mais gostei, eu posso dizer que a que eu mais gostei, e olha que em 14 tivemos aquela reminiscência da 10ª, né? Era a linha laranja. Bom, ok, mas era bem fininha, aqui são 3 listras rosas, cara. 3 linhas rosas. Pô, a Adidas quer o nosso mal, cara. Quer o nosso mal. Mas enfim, vamos lá com o Florentino, que falou umas coisas. Meu Deus, ele disse, não acredito em nada sobre Riquelme. Logicamente, não tem nada fechado com Rodri. Entrevista? Não, isso aqui eu estou pegando do Marca. Vocês já sabem que o El Espanhol liberou a entrevista, mas tem essa questão da assinatura. Talvez eu esteja enganado e a entrevista esteja completa. Mas aqui tem um resumo. Bom, diz Riquelme. Vou dizer Riquelme, Florentino, que amanhã vai anunciar essa primeira contratação. Diz ele, teremos nomes antes de domingo. Fiquem tranquilos, o pessoal não duvida, o pessoal me conhece, sempre gerei expectativa durante os 23 anos que estou como presidente. E olha, isso é verdade, eu mesmo digo aqui. Embora tenham existido anos ou períodos de 2, 3 anos meu Deus, de dizer, mas Florentino, abre a carteira, cara. Mas enfim, é verdade que, olha, ele também realizou sonhos de muitos madridistas ao trazer jogadores, principalmente com quem ele começou, com Figo, né? Ele diz, durante os 23 anos em que estou como presidente, quem me conhece sabe que os melhores jogadores estarão no Real Madrid e que alguma Champions vai vir. Ele diz, em relação às contratações, afirmando que na quinta-feira será anunciado o primeiro grande reforço. Na verdade, segundo este jornal conseguiu apurar, os 2 primeiros a serem contratados serão Konaté e Dumfries, para reforçar a defesa. Sobre o treinador, ao ser questionado sobre Mourinho, disse apenas, anunciarei em breve, e garantiu que fará o anúncio de Henrique Riquelme, e no domingo, ao afirmar que Raul Gonzalez seria seu diretor esportivo caso vença. Diz, acho bom, mas não sei se ele falou com ele. Estão me ligando agentes que me dizem que Riquelme, já dizem o nome de Riquelme. Não sei se na hora de transcrever tomaram essa liberdade, mas pelo menos ele já está dizendo, diz. Agentes me ligaram dizendo que Riquelme fala com os jogadores e diz para eles, não digam que não, eu não acredito em nada dele. Um dos reforços dizia que era Rodri, mas logicamente não está fechado, afirma Florentino. Isso de não digam que não, vocês lembram que a gente dizia que, claro, se alguém anuncia uma contratação, um nome, e depois o pessoal dele, ou ele mesmo desmente, a campanha desmorona. Olha, quando alguém tenta, Dalis, ainda mais sendo um candidato, logicamente o cara vai dizer, olha, não fala sobre isso porque você vai me prejudicar, porque não está tudo fechado, não está contratado. Não sei se é um acordo verbal com Rodri, com quem hoje anuncia Riquelme, com Raul ou com o treinador, não sei se serão acordos de palavra ou se há algo assinado. Olha, e depois eu vou contar no próximo vídeo. Por Cristiano, sim, Calderón foi nefasto para o Madrid, especialmente pelo ocorrido na Assembleia. Mas ele fez 2 coisas boas, Calderón, 2 coisas boas, o resto foi desastroso. Quero que isso fique bem claro. Uma, Mijatovic foi um grande diretor esportivo. E outra, contratar o Cristiano. É que eu não tinha visto aqueles documentos do Cristiano, aquilo assinado 1 ano antes. Bom, depois eu conto no próximo vídeo, senão vamos misturar muita coisa aqui. Bom, Florentino, ele voltou a insistir no que considera mentiras de Riquelme, afirmando, não o conheço muito.
Embora conheça o pai dele, que estava na equipe do Ramon Calderón, ele nunca perde a oportunidade de lembrar disso, e que não tem nenhuma dúvida de que teria assinado o crédito com a CVC, que Riquelme teria assinado o crédito com a CVC, que a Liga ofereceu aos clubes do futebol profissional. Tudo o que o Riquelme diz é como o programa de televisão, tudo é mentira. Diz Florentino. Diz que vem salvar o Real Madrid e tem que pedir um empréstimo com 54% de juros para uma empresa dele. Isso não dá para entender. Olha, Florentino continua com isso, do mesmo jeito que Riquelme continua dizendo que Florentino falou que precisamos de um Barça forte. Eu acho, porque na Bloomberg já disseram que não era assim, acho, né? Me falta nesse sentido conhecimento econômico para... Mas vamos lá. Quem é que pede algo com um crédito de 54% de juros, mas até quem não entende nada sabe disso? Isso é ruinoso, isso é impossível. Havia uma explicação mais complexa e, de fato, na retificação da Bloomberg, o redator da Bloomberg explicava assim, mas que, dito dessa forma, isso não é verdade. Florentino, isso não é verdade. Também não é verdade quando Riquelme diz que Florentino falou sobre um Barça forte. Assim como o que Riquelme diz sobre privatização em termos absolutos, também não é verdade. Vamos falar sobre isso porque ontem à noite, no partidazo da COP, o redator do El Mundo, autor daquele artigo que comentamos, falou sobre o tema. Mas insisto, é que em campanha eles vão ao máximo, vão com tudo, vão pesado e não voltam atrás em praticamente nada, né? Sobretudo, quando pode haver um fiozinho de verdade no que dizem ou algo que realmente coincida. Então não voltam atrás e continuam com isso. Bom, Florentino voltou a falar de nomes próprios e endureceu a discussão. Discurso contra quem, segundo ele, quer destruir o Real Madrid. Aqui se uniram todos os maus, os de Calderón, Tebas, da federação e daquela fase sombria que querem retomar o controle do clube a qualquer custo. Tem quem compre essa ideia do Florentino? Tem quem compre essa ideia do Florentino. Ontem falou, por exemplo, Riquelme, vimos no programa com Jordi Wild e tal, sobre Tebas. E bom, olhem só, tá? Apesar de eu querer que ele fosse mais firme com ele e o tema negreira, acho que fez o que alguns já esperavam, não ficar em cima do muro em certas situações. E Florentino aqui, igual, vai para o exagero. Olha, e tem quem compre isso, tem quem acredite que o outro tem chifres e um rabo e que é o demônio e que vem aqui, pois é, para arruinar o Madrid, bom, ok. Querem ficar com o clube para benefício próprio, algo que eu não fiz em nenhum momento desses 26 anos. Os sócios e o modelo de propriedade, bom, diz, comigo o Real Madrid será sempre dos seus sócios. Assim começou Florentino, na sua explicação do modelo de propriedade que ele quer levar a referendo dentro da entidade merengue, o que eu quero fazer? A Forbes avalia o Real Madrid em 10 bilhões, mas acredito que vale mais e proponho que esse patrimônio vá diretamente para os sócios. O método e os passos já estão claros. A forma será estudada, debatida e votada em referendo por todos os sócios. Quero passar do romantismo de ser sócio para que seja algo tangível e real, além de ser também a forma de proteger o clube no futuro de casos como o das emendas à Lei do Esporte que Tebas tentou impor através de um lobby chamado Assento. A deputados do PSOE e do PP, isso da Assento é muito pesado, isso é verdade. E além disso estão envolvidos tanto o pessoal do PSOE quanto do PP, não é? Fui avisado e graças a isso evitei que a Lei do Esporte tirasse o patrimônio dos sócios do Real Madrid. Sem esse aviso, a Liga teria conseguido seu objetivo. Cara, claro, essas são palavras muito fortes. Eu acho que não. Acho que deveriam ter mudado. Você, Florentino, sabe o que está dizendo? Com certeza. Mas porra, mudar isso da noite para o dia me parece muito difícil. Mas enfim, sobre esse assunto, o fato de dar para cada sócio 100 mil dólares ou euros, se estamos falando dos 10 mil milhões de dólares que o Real Madrid vale, seriam 100 mil dólares, certo? O fato de dar isso para cada um me deixa muito confuso, porque se me dissessem, olha, Florentino para sempre, me dê isso o quanto antes, né? Mas aí você fica com isso, mas é seu, mas não é seu, quer dizer, você não pode vender, e o que você não pode vender não é patrimônio seu. Por quê? Porque para vender, teria que vender para outro sócio que não conseguiu chegar.
Bom, e além disso, eu que sou sócio há mais de 40 anos e um que acabou de se tornar sócio, o Naslagari, que virou sócio há 3 anos, como fica? Eu pago minha mensalidade de sócio há muito mais tempo e tal, e eu vou ter o mesmo que o outro, que só tem 3 anos, ou 2, ou 1 mês de sócio. São coisas que não dá para entender. E falaram isso ontem lá no Partidazo de Copi, conversando com esse redator do El Mundo, e ele disse outra coisa. Falou: olha, nisso nem o Florentino, nem o Riquelme estão mentindo. Florentino não mente porque não quer, ou seja, porque tudo o que o Florentino está dizendo, e eu sempre disse o mesmo, esse homem não quer meter a gente numa enrascada de roubar o clube, nem nada disso, nem privatizar, nem nada disso. Mas agora eu explico direito, porque também há um risco. O outro também não mente quando diz que pode haver privatização, que pode haver privatização. Mas claro, como eu disse antes, eles se baseiam em coisas que são verdade, ocultam outras e vão ao extremo. Eu dizia que, olha, porque com essa filial que Florentino Pérez quer criar no Real Madrid, para gerenciar os direitos televisivos do futebol, basquete e outros esportes. Se você faz isso e esvazia o restante do clube, tornando-o apenas um clube de sócios, a lei do esporte pode te obrigar a, ei, o que você está fazendo? Ou seja, a que você esteja fazendo algo que não deve e pode te obrigar a virar uma sociedade anônima. Para chegar a isso, é a mesma coisa do que o que Florentino diz aqui sobre Tebas, que queria roubar o clube dos sócios. Obviamente, isso não acontece da noite para o dia e teria que acontecer algo grande. Mas quando você abre a porta, talvez para vender já 5% e cria essa sociedade e tal, você abre a porta aí para que, por exemplo, depois já se venda 10% e depois a lei te obriga-te a fazer algo. E a janela de Overton, o que parecia impossível, depois vão te explicar que então, sabe, no final tivemos que fazer isso. Meu Deus, olha o que aconteceu. Esses aí que são muito maus nos obrigam. Não se preocupem, vou proteger o clube. E então, em vez de vender uma certa porcentagem, não sei o que nos obrigam a isso, vamos vender menos. Isso aí, olha, isso já foi inventado desde o primeiro dia do mundo e da política. Tudo bem, diz Alilo. Florentino comenta as acusações de Riquelme sobre a dívida do clube e a necessidade de dinheiro até 30 de junho. Ele pergunta: se dizem que somos o clube mais endividado e fraco do mundo, como ficam então os outros times espanhóis? Ele está certo ao dizer que é mentira precisar de avaliação para crédito de reforma do estádio. O crédito tem um juro inferior a 3 e ainda faltam pagar 1 bilhão. O estádio é pago anualmente com as receitas que já está gerando, mas também com o que contamos no vídeo anterior. É verdade que aqui houve uma previsão para o estádio de fazer alguns shows que estamos há 2 anos sem fazer e que iam nos dar muito dinheiro, e depois, quando não foram feitos, que talvez voltem a ser feitos, tomara, te disseram não, mas não ia ser tanto, não ia ser tanto. Então, esse redator do El Mundo, que falava muito bem, na verdade, que comentava isso já no Partidazo da Copi, dizia: para nós, nos dizem, todos nos dizem, igual. Vamos colocar isso em quarentena também, que o Madrid econômico, economicamente, não está tão bem quanto talvez aparenta. Insisto, eu realmente não sei, eu só acredito nas contas do meu clube, me dizem que está bem, mas eu não sei. Mas se você quer saber quanto vale o clube, vendendo 0,1%, já sabe quanto vale o clube. Por que um 5? Porque entrariam 500 milhões e, claro, isso é muito tentador e pode fazer pensar, tipo, talvez a gente precise do dinheiro e estão escondendo isso da gente. Mas não estou dizendo que seja uma coisa ou outra, porque não tenho dados, me falta informação. O que eu quero aqui é considerar todas as possibilidades, ou pelo menos, a partir deste canal, te informar sem colocar viseiras, sem ficar preso a uma versão oficial. Na vida, a gente tem que duvidar de tudo, e principalmente se te explicam as coisas aos pedaços e de uma forma meio confusa. Bom, finalmente, eles insistem que os shows voltem ao Bernabéu, que vão trabalhar com as administrações. A Ayuso, inclusive, disse que os shows têm que voltar. Ele diz que todos querem se apresentar aqui, até o Papa. Quem critica o estádio desrespeita o Real Madrid, não ele. Olha, sobre o estádio, a gente pode criticar no sentido de que, por fora, eu sempre disse para vocês, eu não acho tão bonito e acho que ficou diferente do que prometeram pra gente, por fora.
Por dentro é uma maravilha, visualmente, mas a questão da alimentação e tudo isso, nos corredores onde você vai comprar alguma coisa, olha, aí já ficamos na dúvida de novo com o lanche. É verdade, achei que ficaria ainda melhor. Estou satisfeito com o Bernabéu, sim. Também não reclamo tanto de que os assentos são muito estreitos. Olha, quando eu vou ao futebol, fico tão tenso que tanto faz sentar na ponta da cadeira. Ou seja, mas tem gente que reclama também. Mas eu estou satisfeito. Mas que diabos, não me façam engolir essa porque as coisas não ficaram como prometeram. Caramba! Bem, sobre um dos seus grandes projetos, o tal do Bernabéu Infinito, ele diz que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode assistir a um jogo como se estivesse no estádio. Ele diz: Riquelme criticou o projeto e é verdade que ele disse com os óculos que já estão descontinuados, disse Riquelme. E eu falei, caramba, será que é verdade? Porque eu vi recentemente que quando foram lançados, os óculos da Apple fizeram sucesso. Fui ver e tal, experimentei, são incríveis. Mas é verdade que ultimamente também, ou seja, foi um hype que foi diminuindo. Olhei e realmente estavam descontinuados. A Apple parou a produção e tal, embora não completamente, e vai fazer uma nova reformulação, formulação. Mas não era o que esperavam, não era o que esperavam. Porque são muito caras, essas aqui. Bom, Riquelme aproveita isso e diz isso, que esse projeto vende isso como quando cobram 4.000 paus pelos óculos. Ele diz para não se preocupar. Ele afirma que isso será um fenômeno global e os preços vão cair, pois vivemos uma revolução tecnológica no futebol. Nos anos 40, a novidade foram os estádios para atrair mais público. Nos estádios, quando eu me apresentei em 2000, a revolução foi a televisão e o marketing, onde vivemos até agora. E agora é a tecnologia. Sim, pode ser que Florentino tenha razão aqui. Vamos ver isso, porque lembrem-se daquela famosa realidade virtual. Quando isso explodiu, dissemos, isso vai ser uma loucura em alguns anos, todos vamos viver com óculos e tal, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas tudo bem, vamos ver. Eu ia falar sobre o Negreira, mas vou deixar para o próximo, cara. Porque isso aqui já ficou muito longo. Vou deixar para o próximo. Claro que sim. Vamos lá, já são 20 minutões. Sempre dizem, Miguel Serrano, você se enrola igual persiana. E é verdade, tem muita coisa para contar. Deixem o like nesse vídeo, por favor. Inscrevam-se no canal. Compartilhem, isso ajuda muito. Isso é básico, ainda mais nessas semanas que foram bem turbulentas para o canal. E é isso, a gente se vê no próximo. Obrigado por estarem aí. Tchau!